Graça e paz, meu amado. No livro de Hebreus, no capítulo 2, no versículo 17 e 18, diz assim: Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, meu amado, Ele é poderoso para nos socorrer em meio às tentações. A nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada cristã, não é uma colônia de férias, nem um mar de rosas. O fato de nós sermos filhos de Deus não nos isenta, não nos blinda das provações, das tentações e nem das ciladas que armam contra nós. A nossa vida espiritual, ela é um campo de batalhas muito grande. Deus, Ele nos prova, e Satanás, meu amado, ele nos tenta. Satanás, ele busca nos destruir, mas Deus, Ele nos edifica e nos fortalece. Amém? Jesus, ele foi tentado. O texto diz aqui que ele, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele foi tentado para provar que era um homem perfeito. No Rio Jordão, ele se identificou com um homem a quem veio salvar através do batismo. Jesus, ele foi até o Rio Jordão para que ele pudesse ser batizado por João Batista. E lá ele recebeu o Espírito Santo, ele recebeu a blindagem do Senhor para que ele pudesse começar o seu ministério. Mas no deserto, Jesus, ele provou que podia salvar o homem, porque ali ele triunfou sobre o diabo. O motivo pelo qual Jesus passou pela tentação no deserto não era apenas para que tivesse a natureza humana, mas também para que ele tivesse, sabe o quê? A experiência humana. E o objetivo era que Jesus ele fosse não apenas o nosso modelo, mas o nosso refúgio e consolador. Então, nesta manhã, eu queria meditar com os irmãos esta palavra que está no livro de Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 5. E aqui vem falar que Jesus, ele é poderoso para nos socorrer em meio às tentações. Mas nós precisamos ter uma vida com Deus, nós precisamos estar alicerçado em Jesus de Nazaré. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 15b e no 16, diz assim, Foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Então, olha só, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas que nós somos tentados. Mas só tem um detalhe, olha o que o texto diz: mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Meu amado, nós precisamos confiar em Jesus de Nazaré. Nós precisamos crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha que promessa maravilhosa. O texto diz mais, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, Jesus, ele é o nosso refúgio e consolador. Ele sofreu, ele passou pelas tentações que todos nós passamos, mas ele não pecou, porque ele era santo. E ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, e não era apenas para que ele tivesse a natureza humana, mas que ele também tivesse a experiência humana. E Jesus, em tudo, ele foi semelhante a nós, exceto no pecado. Lá em Tiago, no capítulo 1, o versículo 14 e 15 diz que nós somos tentados por nossa cobiça. E quando essa cobiça ela nos atrai e seduz,
Então, nós somos tentados por nossa cobiça quando a cobiça, ela nos atrai e nos seduz. E o versículo lá diz exatamente assim, o versículo 15, ó. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, nós precisamos repreender o sopro de Satanás em nossos ouvidos. Ele lança os seus dardos inflamados, as suas setas, e ele não nos toca sem a permissão de Deus, mas ele sopra. Então nós precisamos resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não temos que temer Satanás, nós temos que resistir e ele vai fugir de vós. Então toda vez que vier aquele mau pensamento, aquele sopro, aquela coisa que vai te fazer pecar, porque ele sopra, ele vai tentar jogar você contra a palavra de Deus, vai tentar jogar você contra o próximo, contra as pessoas. Então nós precisamos resistir e nunca temer. Jesus, ele não foi tentado dentro do templo, nem em seu batismo, mas ele foi tentado, sabe aonde? No deserto, onde estava cansado, onde estava sozinho, com fome e esgotado fisicamente. Sabe por quê? Porque ele é astuto. Então ele vai tentar achar um ponto vulnerável, porque ele sempre procura nos atacar quando estamos vulneráveis, quando estamos passando por estresse físico ou emocional. Mas a palavra de Deus diz que nós somos tentados até o nosso limite. Então, Deus, ele nos deu a capacidade de resistir. Ele não te dá uma tentação, ele não deixa você passar por uma tentação, porque Deus, ele não tenta ninguém, né? Deus, ele prova, mas ele deixa que isso aconteça até onde você pode resistir, porque nós temos a capacidade de dizer não. Então, por isso que nós temos que estar com a nossa vida aos pés de Jesus de Nazaré. Nós não podemos deixar brechas em nossa vida, nem abrigar o pecado em nosso coração, porque nós que somos cristãos, nós também passamos pelo dia mau. Então tem dia que nós estamos cansados, tem dia que nós estamos com fome, estamos esgotados fisicamente, e aí ele vai tentar armar alguma cilada para tentar te derrubar aí. E nós temos que ser fortes. Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele resistiu o tempo todo as setas e os lances que Satanás queria fazer contra ele. Nós não podemos deixar brechas, meu amado. Então, assim, não dê lugar para o diabo na sua vida. Coloque Jesus no centro da sua vida, no centro da sua família, e seja fiel a Ele. Medite nas Escrituras Sagradas todos os dias. Ore. Muitas vezes nós perdemos tempo com tantas coisas na vida, nós passamos horas e horas em frente à televisão, horas e horas no celular, no Facebook, nas mídias sociais, no WhatsApp, mas não tiramos 5 minutos para falar com o nosso Deus, para falar com o nosso Mestre. E isto não está certo. Jesus, ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Jesus, meu amado, ele venceu a tentação por causa do seu caráter santo. Nós precisamos crescer nas qualidades de Cristo. Então, ser santo são aquelas pessoas que são separadas por Deus para viver uma vida de santidade. Nós não seremos perfeitos aqui na terra, mas nós podemos ser santos. Nós temos que resistir o pecado. Nós temos que pedir a Deus força, mas nós temos que nos blindar. E essa blindagem vem com a palavra, com o Espírito Santo em nós, mas nós temos que buscar, nós temos que ter intimidade com Deus, nós temos que ter o nosso momento com Deus. Jesus, ele venceu as tentações porque tinha intimidade com o Pai. Você tem tido intimidade com o Pai? Você tem orado? Você tem colocado a sua vida diante de Deus? Você tem apresentado a sua família a Deus? Você tem tirado um tempo para orar em secreto lá no seu quarto, contar os seus problemas a Deus, suplicar a Ele? Ele vai te ouvir, meu amado, porque Deus, Ele é amor,
Jesus de Nazaré, ele fez tudo isso por nós, por amor. O que leva muitas pessoas à derrota não é a presença do inimigo, mas a ausência de Deus. Se estamos na presença de Deus, vencemos o inimigo. Nós não estamos isentos de passar pelas lutas, pelas batalhas, mas nós temos uma plena certeza de que nós seremos vitoriosos, porque Jesus, ele nos garante isso. Ele diz na sua palavra que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então anime o seu coração, meu amado. Jesus, ele venceu as tentações porque conhecia a palavra de Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, as escrituras sagradas, é a verdade. Jesus de Nazaré é a verdade. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela converge para Jesus de Nazaré. Então você precisa conhecer as Escrituras. Você precisa meditar e pedir a Deus que te dê discernimento. Não importa se você tem um curso de teologia, se você fez um seminário, se você não pedir a Deus discernimento, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem lido, não vai fazer diferença na sua vida, porque nós precisamos pedir discernimento a Deus para entendermos o espiritual que a palavra de Deus nos traz. Eva, por exemplo, ela foi vencida por Satanás no jardim do Éden, porque a palavra de Deus foi distorcida. A serpente distorceu a palavra de Deus e Eva, ela não foi prudente. Eva não se acautelou. Então nós como crentes, como cristãos, como servos de Deus, nós precisamos nos acautelar. E ele tentou fazer o mesmo com Jesus. No deserto, na tentação, ele citava textos bíblicos e distorcia a palavra. Mas com Jesus não foi assim. Ele foi envergonhado, Satanás foi envergonhado. E nós devemos ficar atentos às ciladas do inimigo. E depois de derrotado por Jesus no deserto, Satanás, meu amado, ele mudou de tática, mas ele não abaixou as suas armas. Ele foi derrotado por Jesus e ele mudou a sua estratégia. Ele mudou a maneira de atacar. Todo cristão, ele deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações. Por isso que nós precisamos crescer nas qualidades de Cristo. E para crescermos nas qualidades de Cristo, nós precisamos ter intimidade com o Pai. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Por isso que ele foi 100% homem. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Por isso, ele nos entende e nos socorre. Jesus, ele te entende, meu amado. Jesus, ele te socorre em meio às aflições, em meio às angústias. Mas você precisa estar aos pés de Jesus de Nazaré. Você precisa ter intimidade. Você precisa dar espaço para Jesus agir na sua vida. Jesus Cristo, ele se tornou filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Olha que maravilhoso. Ele se tornou filho do homem para que pudéssemos ser filhos de Deus. Ele veio à terra para que pudéssemos ir para o céu, meu amado. Ele carregou nossos pecados para que pudéssemos ser participantes de sua justiça. Ele tomou a nossa natureza para que pudéssemos ter a sua. Tornou-se homem a fim de restaurar-nos tudo o que havíamos perdido na queda de Adão. Jesus, ele recuperou o domínio que o homem havia perdido. Todas as coisas estão debaixo de seus pés. Creia, meu amado. E essa honra, ela não foi dada a anjos, mas a Jesus. E o texto vem falar sobre isso. Deus, ele sujeitou o mundo e tudo que há de vir a Jesus de Nazaré. O versículo 5 de Hebreus diz assim, mas antes aqui o título dessa parte do texto diz assim, Jesus coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo. Pois não foi anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo,
Esse antes, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo, está lá em Salmo 8. Lá no Salmo 8, esse versículo 6, 7 e 8, que diz assim, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória, de honra o coroaste, e o constituísse sobre todas as tuas mãos. Esse pedacinho aqui de Hebreus, ele faz referência ao Salmo 8, porque lá no Salmo 8 diz que Deus ele colocou o homem como gestor da criação, como mordomo da natureza. Deus, naquele momento, o constituiu sobre todas as obras de suas mãos. Mas o homem caiu e perdeu esse domínio sobre a criação. Está vendo aqui? Então, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Olha o versículo 8. Isso está falando de Jesus, porque todas as coisas foram sujeitadas debaixo dos pés de Jesus. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Tudo está sob o domínio de Jesus de Nazaré. Então, toda a criação, meu amado, ela foi feita através de Jesus. Deus criou tudo através da palavra, através de Jesus de Nazaré. Olha o que diz aqui no capítulo 1 de Hebreus, do versículo 1 ao 4. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus de Nazaré, meu amado, ele é feito ele foi criado através da mesma substância de Deus. Ele também é Deus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Olha que maravilha. O versículo 8 do capítulo 2 diz assim, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Está vendo? Tudo está sob o domínio de Jesus de Nazaré. Olha o que diz o versículo 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. Olha o que Jesus fez, meu amado. Ele provou a morte por todos os homens. Cristo, ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, e nesse sentido, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. E a palavra diz aqui no versículo 9 que foi por um pouco de tempo. Ele, meu amado, Jesus de Nazaré, ele se tornou menor do que os anjos por causa do sofrimento da morte. Sendo Jesus ao mesmo tempo Filho de Deus e Filho do homem, ele foi infinitamente superior aos anjos. Ele experimentou por nós, ele experimentou por mim, por você, meu amado, a morte, para que nós pudéssemos alcançar a salvação que Deus prometeu ao homem. Olha que maravilha. Jesus é lindo, Jesus, meu amado, ele é maravilhoso. O versículo 10 diz assim, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Jesus, ele foi aperfeiçoado através do sofrimento para que nós pudéssemos ter a salvação. Aquele, meu amado, que entrou no mundo como unigênito de Deus, porque Jesus, ele entrou no mundo como unigênito de Deus. Isso está lá em João 3,16. Agora ele retorna ao céu como primogênito. Olha que maravilha. Ele entrou como unigênito de Deus e volta para a glória como primogênito de Deus. Sabe por quê? Porque leva à glória muitos outros filhos de Deus. Então, eu e você
que somos servos de Deus, que aceitamos Jesus de Nazaré como nosso Senhor, que somos humildes, que somos pobres de espírito, como diz lá no Sermão do Monte, Mateus 5, versículo 3, que bem-aventurados são os pobres de espírito ou os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então você que aceitou Jesus precisa ser pobre de espírito. O que é isso? É você reconhecer que nós somos totalmente dependentes de Deus, é nos esvaziar de nós mesmos para que Deus ele possa nos encher dele, meu amado. E Jesus aqui, ele vem como unigênito e volta para a glória como primogênito. Jesus de Nazaré, ele é o nosso irmão. Jesus de Nazaré, ele é nosso irmão de sangue e ele é o nosso irmão espiritual. Olha o versículo 15, o versículo 11. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Quem santifica é Deus e quem é santificado somos nós. E nós viemos de onde? Nós viemos de Deus. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Meu amado, Jesus de Nazaré, ele não tem vergonha de você. Ele te ama do jeitinho que você é, mas ele não aceita o seu pecado. Então, que você possa refletir nessa manhã, ou nesta tarde, ou nessa noite. Coloque a sua vida diante de Deus. Será que eu tenho servido Deus verdadeiramente? Será que realmente eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida? Olha o que ele diz a nós aqui, que ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Olha o versículo 12. Dizendo a meus irmãos, declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Nós fomos dados, meu amado, a Jesus de Nazaré por Deus. Versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele foi derrotado e o diabo ele vai ser levado para o fogo eterno na segunda vinda de Jesus. Então ele foi derrotado, o poder da morte não está sobre o domínio de Satanás mais. E livrar-te todos do pavor da morte. Sabe por quê? Porque hoje nós temos direito à salvação. 16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Nós somos descendentes de Abraão. Nós não somos descendentes de sangue de Abraão, nós somos descendentes da fé que Abraão tinha. Por isso, convinha em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser, sabe o que? Misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, ele veio ao mundo, meu amado, para que sejamos uma família, sendo ele o primogênito de Deus, a primícia de Deus. E Jesus, ele te diz nesta manhã, ele diz a mim nesta manhã que ele é poderoso para nos socorrer em meio às tentações. Então, se você tem passado por uma prova, você tem sido tentado, fuja, clame a Deus, resista ao diabo. Deus, ele nos deu essa capacidade de dizer não ao pecado. Mesmo que seja difícil, nós temos que resistir, nós temos que lutar, porque o pecado, ele gera morte espiritual, meu amado. E isto é uma coisa muito séria. Muitas pessoas acham que a vida, ela acaba aqui. Não, nós somos seres eternos. Ou você vai ter uma eternidade com Deus no céu, na Nova Jerusalém que Jesus foi preparar e está preparada para nós, só nos esperando. Ou você vai para o inferno. Não tem outro caminho. O único caminho, meu amado, é Jesus de Nazaré. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Que Deus ele possa te abençoar neste dia, que você possa refletir nas palavras de Jesus e que você possa tomar posse daquilo que o Senhor trouxe para nós nesta manhã. Amém.